So this morning I will have, or today I will have 3 slots. Hoje eu vou ter 3 apresentações. 2 this morning and then the one after lunch. 2 durante a manhã e depois do almoço mais uma. What I would like to go through this morning with you is, or at least I want to start with a superficial study on Daniel. E o que eu gostaria de estudar por agora seria tipo um estudo superficial de Daniel para começar. I would like to bring that study into the end of the world. Eu gostaria de trazer esse estudo para o fim dos tempos. I want to talk about time setting. Quero falar também de marcação de tempo. I want to talk about methodology and how to interpret or understand the writings of Sister White. Quero também lidar um pouco com metodologia e como ler e entender os escritos da irmã White. And if we have time, to touch on the subject of the Sunday law. E se temos tempo, eu gostaria também de falar um pouco sobre o decreto dominical. And they might seem to be kind of disconnected topics, E talvez pareça que os tópicos sejam desconectados ou sem relação entre eles. but I hope that I can connect them and make it a smooth presentation. Mas eu espero conseguir conectar esses temas de um jeito que pareça respeitar uma linha lógica. Some of the things, or most of the things that I'm going to present today, A maioria das coisas que eu vou apresentar hoje, I presented them during the trimester here, especially in the beginning of the trimester. eu já apresentei isso nesse trimestre, especialmente no começo dele. So the students should be familiar with it. Assim que os estudantes deveriam estar familiarizados com o que será ensinado aqui. For those that were not there at the time of the trimester or who arrived for this camp meeting, this will be new. Então, para aqueles que estão chegando agora, que não estiveram no início do trimestre, talvez vai parecer um pouco novo. I cannot go through the topics in detail as I did or as we studied it earlier this trimester. Eu não vou because we're limited in time in this camp meeting. Como vamos estar limitados de tempo, eu não vou conseguir entrar em muita profundidade de detalhes como a gente fez durante o trimestre. But I hope we will be blessed by it. Anyway, Mas espero que, mesmo assim, sejamos abençoados por esse estudo. I want to start with the book of Daniel and then the prophetic chapters of Daniel. Então, eu gostaria de começar com os capítulos proféticos do livro de Daniel. I assume that you have an understanding, as an Adventist, have an understanding of these chapters. E eu entendo, como adventistas, vocês deveriam estar familiarizados com o livro de Daniel. They are the chapters that are here on the chart. São esses capítulos que podem ser achados no diagrama. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 2, 7, 8 and we have Daniel 11. e também temos Daniel 11. So you might think, hey, this is old stuff. I'm familiar with Daniel. Então, alguns de vocês talvez achem que é um assunto um pouco velho, esses capítulos de Daniel. Then I would like to ask you to turn your Bible to open your Bibles and turn to 2 Peter 1:12. Mas eu sim gostaria então irmos para 2 de Pedro 1:12. Second Peter 1:12 2 de Pedro 1:12 says, "Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth." Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. So although you know these things, you are familiar with these things, Então, mesmo que
vocês conheçam essas coisas, que já estejam familiarizados com elas. By repeating the things we already know, we will be established in the present truth. Ao repetirmos as coisas que já sabemos, ficaremos e estaremos estabelecidos naquilo, na verdade presente. So Daniel 2, 7, 8, 11 Então, Daniel 2, 7, 8 are like a standard example of repeat and enlarge. são um exemplo básico de repetição e ampliação, Of line upon line. de linha sobre linha, They all tell you the same story, porque mesmo elas falando a mesma história, cada capítulo, but every line has its own perspective, se, ou seja, cada linha se tem sua própria perspectiva. or every line has certain details that are not in the other story. Ou cada linha ela tem detalhes que não estavam na linha anterior. You can see that God, in His own word, shows us repeat and enlarge, or line upon line. Vocês podem ver como Deus, na sua própria palavra, ele nos ensina esse método de repetir e ampliar. We can see that in the Gospels. We have 4 Gospels. Conseguimos ver isso também nos evangelhos, por exemplo, nos 4 evangelhos. They tell you the same story, Eles eles contam a mesma história, but all from a different perspective, mas cada um deles desde uma perspectiva diferente. and emphasize certain things that the other doesn't. Um enfatiza coisas que o outro não. We have Daniel 2. Temos Daniel 2. We have another black one. Se alguém vem um marcador preto por aí, poderia trazer? Acho que está faltando. Daniel 2, 7 and 8, Daniel 2, 7 e 8. and Daniel 11. E Daniel 11. Daniel 11 is part of 10 and 12. Daniel 11 que é parte também do capítulo 10 e 12, The vision is from 10 to 12, porque a visão ela pode ser achada desde o capítulo 10 até o 12. but the prophetic part in this vision is chapter 11. Só que a parte profética dessa visão seria o capítulo 11. So Daniel 2 and all these chapters, Cada um desses capítulos, they talk about kings and kingdoms. eles falam de reinos e reis, de reis e reinos, The rise and fall of nations. a ascensão e queda de nações. Oh, Worse? Oh. it's a black one with blue ink. Anyway, it works. We understand in Daniel 2, it illustrates 4 kingdoms. Nós sabemos que em Daniel 2 estão sendo ilustrados 4 reinos. We have a kingdom of gold. Temos o reino de ouro, We have a kingdom of silver. o reino de prata, We have a kingdom of bronze. depois o reino de bronze, We have the kingdom of that's not what it is again. Iron. e o reino de ferro. And they illustrate Babylon, Eles simbolizam Babilônia, Greece, Grécia, Medo-Persia. Medo-Pérsia. Was a test. Foi um teste. Medo-Persia, Medo-Pérsia, Greece, Grécia Rome. e Roma. Okay, so you're familiar with this chapter. That's good. Então, todos são familiarizados com esses capítulos, né? It's a statue. It's a head of gold. It's the breast of silver. Então, essa é a estátua com a cabeça de ouro e o peito de prata. And it leads all the way to the feet. E ela chega até os pés. These feet are divided iron and clay. E os pés estão uma mistura entre ferro e barro. Barro? This
Um, this chapter, Daniel 2, Esse capítulo de Daniel 2 it talks about 4 kingdoms, although you might think there are 5. nos fala de 4 reinos, mesmo que você talvez ache que fala de 5 reinos. This fourth kingdom, the legs, Porque esse quarto reino, que são as pernas, go over into the feet. go over, they reach the feet. They reach onto the feet. Essas pernas de ferro, elas não param aí, elas chegam até os pés também. Elas se encontram nos pés. Iron is still in the feet, so it's still this iron kingdom. Você ainda acha esse ferro e nos pés sigue sendo o reino de ferro. But it looks a little different, but it's still this iron kingdom. Só que se parece um pouco diferente, mas segue sendo sim esse reino de ferro. And then it reaches a point. Depois, No, I'll get there. I'll get there later. So the iron and iron and clay. temos o ferro e logo depois o ferro com barro ou varro? Hã? Barro. That's the end of this statue, E aí termina essa estátua. right? If we go to chapter 7, Se formos depois para o capítulo 7, it starts with, it's a vision with animals. é uma visão onde nós achamos animais. It starts with a lion. Começa com o leão, We have the bear and the leopard, o urso, depois o leopardo and then this terrible beast. e essa besta terrível. So we have a lion, Aqui poderemos o leão, a bear, o urso, a leopard, o leopardo and I'll call the beast. e aqui eu vou chamar essa a besta ou se chama besta. They represent these 4 kingdoms. E esses animais representam os mesmos 4 reinos. And then these are the 4 beasts, and that's kind of the end of this how would you call it? Order. This is the end of the order. It's the end of the vision. Então, depois dessas 4 bestas, aí nós chegamos ao final dessa visão. There's no new beast rising after this terrible beast. Porque depois desse animal terrível, já não se levanta nenhuma outra besta mais. We go to Daniel 8. Podemos ir para Daniel 8 também. It starts talking about. It talks about 2 animals. Fala basicamente de 2 animais agora. It talks about a ram and a he-goat. Seria o carneiro e o bode. Fala do carneiro e do bode. This ram O carneiro, lines up with the bear and lines up with the silver chest. ele se alinha com o urso e com o reino de prata. It is a ram that has 2 horns, but one is a little stronger or higher than the other one. Esse carneiro é um carneiro que tem 2 chifres, só que um é maior que o outro, ou mais forte do que o outro, Symbolizing Medo-Persia. que simboliza a Medo-Pérsia. So we have the ram, Temos então o carneiro, and then we have Greece, depois Grécia, or we have the he-goat, symbolizing the leopard, symbolizing the bronze. ou o bode, que simboliza, que está alinhado com o leopardo e com o reino de bronze, And that symbolizes Greece. e sendo assim Grécia. And this goat has 1 horn, 1 main horn, Esse bode, ele tem um chifre só, um chifre principal. and the chapter says that this 1 horn is their first king. E o capítulo fala que esse primeiro chifre é o primeiro rei desse reino. And we understand that to be Alexander the Great. E nós entendemos que esse aí seria Alexandre o Grande. But then when this horn breaks, when Alexander dies,
Quando esse chifre é quebrado, ou seja, quando Alexandre morre, this kingdom is divided. esse reino é dividido. And that's what is symbolized with the leopard having 4 heads. E está simbolizado com o leopardo quando nos é mostrado com essas 4 cabeças. Or this he-goat having 4 horns. Ou o bode, quando ele depois tem 4 chifres. It's divided into the 4 directions, the north, the east, the south, and the west. Ele se espalhou aos 4 ventos, norte, sul, leste e oeste. And then it talks about a little horn that rises. E aí, depois começa a falar desse pequeno chifre que acende. And we understand that this little horn magnifies himself even to the prince of the host. E nós sabemos que esse chifre pequeno, ele se engrandece sobre... Over what? To the prince of the host, or the prince of princes in verse 25. É 25 ou 11? Sorry. Verse 11. Prince Quando fala no verso 11 que se engrandeceu até contra o príncipe do exército. or verse 25, the prince of princes. Ou como fala no verso 25, o príncipe dos príncipes. So there's a power on earth Significa que tem um poder na terra that magnifies himself against Christ. que se engrandeceu a si mesmo em contra de Cristo. There was in the time period of Christ when he was on earth. Isso representaria esse período em que Cristo estava na terra, When pagan Rome magnified himself against him. e a Roma pagã se engrandeceu contra Cristo. I'm going very fast through these chapters. I assume you're familiar with this. E eu sei que estou indo bem rápido com esses capítulos, mas eu acredito que todos estão familiarizados com essas histórias. Chapter 8 does not mention Babylon. Babylon. Okay. O capítulo 8, ele não faz menção do reino de Babilônia, It starts with the ram, which symbolizes Medo-Persia. mas começa já com o carneiro, que simboliza a Medo-Pérsia. If we go to Daniel 11, Se nós vamos para Daniel 11, it starts with Medo-Persia as well. esse capítulo também começa com Medo-Pérsia. And then later on it goes to Greece in verse 4. E depois, quando chega ao verso 4 de Daniel 11, já começa a falar de Grécia. And it starts to call these kings the king of the north. E é ali quando esses reinos, eles começam a ser chamados o reino do norte e o rei do norte. It is the fight. This is the story about the king of the north against the king of the south. Porque vai ser a história entre o rei do sul e o rei do norte. But the king of the north, he transitions from, you could say, Medo-Persia to Greece to Rome in this chapter. E nós poderíamos ver que o rei do norte faz uma transição, começando por Medo-Pérsia, nesse capítulo 11, chegando até Grécia e depois Roma. Babylon is not mentioned. A Babilônia não é mencionada nesse capítulo. So this is in a nutshell, these very fast, these chapters of Daniel. De uma forma bem rápida e simples, aqui estaria representado esses 4 capítulos. If you go to Daniel 7, verse 17 and 18. Daniel 7, verse 17 and 18. Se nós formos para Daniel 7, versos 17 e 18. It's talking about these beasts. Está falando das 4 bestas. It says, these great beasts which are 4 kings, which shall arise out of the earth. But the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever.
Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre e de eternidade em eternidade. So here you can see that it talks about four kings, four beasts, four kings. Então aqui conseguimos ver que faz menção das quatro bestas, mas também de quatro reis. We understand four kingdoms. Nós entendemos que significa quatro reinos. But this verse 18 at least, Mas o verso 18 refers to these four kings or four kingdoms as one kingdom. se recebe. O verso 18 fala que esses reis todos, eles recebem na verdade um reino só. Because it says, the saints of the Most High shall take the kingdom. Porque Sim. fala, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. But it refers to these four kings, or these four beasts. E na verdade ali se refere aos quatro reinos anteriores. Sorry. There it refers to the previous four kingdoms. Mhm. No verso 18, quando fala que os santos receberão o reino, se refere aos quatro reinos anteriores. So in a certain way, we can look at these four kingdoms and see them as one kingdom. Ou seja, nós podemos ver que esses quatro reinos, de uma perspectiva, eles podem ser vistos como um reino só. And that's already what we see in chapter 11. E é isso que nós empezamos a ver no capítulo 11. Daniel 11 talks about these kingdoms and calls them by the same name. It's always the king of the north. Porque Daniel, no capítulo 11, quando se refere a esses reinos, sempre os chama rei do norte. So just a perspective of how to look at these kingdoms. É uma perspectiva para nós ver esses quatro reinos. This statue is in a certain way four kingdoms, but you can see it as one kingdom. Na estátua, nós vemos que são quatro reinos, mas numa outra perspectiva é só um reino. If you go to Daniel 2, Se vocês vão para Daniel 2, we see this statue. temos a estátua. No, wait a minute. I'll go there later. Sorry. E vou deixar melhor um pouco para depois, I'll come back to this. mas vou voltar para isso. I want to first finish my little table here. Eu gostaria assim terminar de fazer esse pequeno quadro que eu estou fazendo. In Jeremiah 25 or in Ezekiel 26, Em Jeremias 25 ou Ezequiel 26, let's go to Ezekiel 26. vamos primeiro para Ezequiel 26. Verse 7 O verso 7. says, For thus saith the Lord God, Behold, I will bring upon Tyrus Nebuchadrezzar, king of Babylon, a king of kings from the north, with horses and with chariots and with horsemen and companions and much people. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias e muito povo. So, even without this verse, Mesmo se não tivéssemos esse verso, we should be able. In this verse, we read that Babylon is the king of the north. ou seja, nesse verso nós vemos que Babilônia é o rei do norte. But we don't need that verse to prove that. Mas não precisamos desse verso para provar que Babilônia é o rei do norte. Even here in the book of Daniel, O livro de Daniel, we have a repeat and enlarge and line upon line study. temos um estudo de repetição e ampliação, ou linha sobre linha. And there are elements in this chapter that are not in this chapter, or elements in this chapter that are not in this chapter. E nós vemos que tem elementos num capítulo que não estão no outro, e assim tem outro capítulo que tem elementos que não estavam nos outros. Or there's no Babylon in this chapter.
Ou, por exemplo, não tem Babilônia no último capítulo. But it doesn't mean, although it's not there, Mas isso não significa que, como Babilônia não esteja ali, although you cannot see it, ou que você não consegue ver a Babilônia no capítulo 11, it should be there. nós sabemos que deveria estar ali. If this was the only perspective we got from the Lord, if chapter 11 was the only perspective, Se o capítulo 11 for a única perspectiva que o Senhor nos deu, then there is no Babylon. então nós diríamos, não tem Babilônia. But God gives us three other perspectives, Mas o Senhor nos deu mais 3 perspectivas. so there must be a Babylon here, although we cannot see it. Assim que se devemos achar a Babilônia no capítulo 11, mesmo que ela não esteja visível. And if all these three kingdoms are the king of the north, E também, se cada um desses reinos do capítulo 11 são o rei do norte, then based upon this structure, you're able to call the king of, or to call Babylon the king of the north. então você chega à conclusão. Sorry, can you repeat the sentence? Then just purely on the structure, Baseado só na estrutura, we should be able to call Babylon the king of the north. deveríamos ter a habilidade de entender que Babilônia é o rei do norte. This is a nice exercise E é um exercício legal, or an example ou um exemplo bom, how we can create information that is not there. como nós podemos criar informação que não se acha ali. And I think most of us will agree with what I do here. E eu sei que a maioria de vocês concordam comigo. This is an easy example, Só que esse aqui seria um exemplo simples. also because we have a verse that backs up what I just did. It is in Ezekiel 26. Um exemplo fácil. Também porque nós já temos um verso que comprova que Babilônia sim é o rei do norte. But it becomes a little more challenging if you don't have a verse to back this up. Mas vira uma coisa um pouco mais difícil quando você já não tem um verso para comprovar uma coisa. Are you allowed to, just based upon the structure, place Babylon there as the king of the north? Você consegue, então, baseado na estrutura, estabelecer a Babilônia como sendo o rei do norte. So this is a methodology that we starting to get used to. Essa aqui é a metodologia que estamos começando a nos costumar a usar. Where we compare and contrast two stories, Quando comparamos e contrastamos duas histórias, and that there are similarities and differences, onde vemos que elas têm similitudes, semelhanças e diferenças. and when you compare and contrast them, you can find information that is not in one story, but it should be there because it is in the other story. Quando você compara e contrasta duas histórias, tem coisas que não vão estar numa dessas histórias, mas baseado nesse contraste ou essa comparação, você sabe que essa informação sim está ali. Daniel 8, there's no Babylon either. Em Daniel 8, não está a Babilônia também não. Daniel 8, we understand, is a chapter that is focused or has the perspective of religion. Daniel 8 é esse capítulo que nós sabemos que tem essa relação com o assunto religioso. Where chapter 7 is animals, are powerful animals with strength and with might. Porque nós vemos que Daniel 7 são animais que são fortes, que são selvagens e poderosos. It talks about, you could call it politics, Poderíamos entender isso como sendo política. like to have power over, to rule, to power, to have power, To have power. to rule or to have power. Onde esses animais simbolizam o fato de governar e ter poder. And this chapter talks about these same kingdoms, but done from a religious perspective. Mas o capítulo 8 fala dos mesmos reinos, só que agora de uma perspectiva religiosa. Because a ram and a goat are not like strong animals, Porque o carneiro e o bode não são esses animais muito fortes, não. but they are symbols in the sanctuary service of God. Mas sim são animais, símbolos do serviço do santuário. A ram and a goat
o carneiro e o bode are sacrificial animals. são animais que se usam nos sacrifícios do santuário. The problem is that this ram and this goat, they are not perfect, they are imperfect. Mas sim sabemos que esse bode, esse carneiro, eles não são perfeitos. Eles têm defeitos. That's why they are symbolizing a apostate or apostate Counterfeit religion? religious, sorry? Counterfeit religion. Counterfeit or an apostate religious system. E é por isso que esses animais, eles simbolizam a religião, mas uma religião apóstata e de contrafação. Also, a little horn or horns are symbols that are used in a sanctuary. Também, o fato dos chifres. Chifres são coisas muito comuns nos símbolos do santuário. All the instruments in the sanctuary, like the altar in the court and the altar in the temple itself, they have horns. Todos esses, como se chama, os móveis do santuário? Como se chama eles em geral? Os utensílios do santuário, eles todos têm, a maioria deles tem chifres. So is there another animal that we can place here for Babylon? Então, será que nós temos algum animal que poderíamos colocar no capítulo 8 como sendo a Babilônia? I mean, there's a lion, Nós já temos o leão em capítulo but 7, it doesn't really fit into this line, right? mas o leão não encaixa com os animais do capítulo 8. Should at least be a sacrificial animal. Deveríamos achar, então, nós algum animal que encaixe no capítulo 8 como sendo a Babilônia? Perdão? Are you saying no? Seria um animal... Não, ou seja... Can you repeat the question? You said there chapter was no 7 is a lion. I said, can we place another animal here Será que podemos nós colocar um animal também em Daniel 8 that represents Babylon? que represente Babilônia? We have a lion, Em in Daniel capítulo 7, 7 está o leão, but a lion does not really fit into this line. mas um leão não encaixa nos animais do capítulo Because 8, a lion is not a sacrificial animal. porque sabemos que o leão não é um animal que pode ser usado nos sacrifícios. So is there another sacrificial animal that can be symbolized or is a symbol for Babylon? Então, tem algum animal que é usado para sacrifícios que possa ser usado, que nós possamos usar como símbolo de Babilônia? So based upon the structure, even if we don't know which one, based upon the structure, there should be one. Então, baseado na estrutura, mesmo que no capítulo 8 não tem esse animal, nós sabemos que tem sim. Ou seja, está a Babilônia. So we did this before in class. E esse exercício nós já fizemos aqui nas aulas. So do people remember what animal we placed there? Será que alguém lembra qual era esse animal que a gente botou aí? Seria boi? Nós colocamos o boi do capítulo de Daniel 4:32. So if you go to Daniel 4, Se nós vamos para Daniel 4, which is the chapter of the dream of Nebuchadnezzar. Dream of Nebuchadnezzar, his second dream. é o capítulo do sonho de Nabucodonosor. And then you have in verse 32 and 33, Nos versos 32 e 33, it's the moment where Nebuchadnezzar starts to become this animal and starts to eat grass. esse capítulo em que Nabucodonosor ele se transforma nessa besta, seria? In verse 32 it says, "And they shall drive thee from man, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen." E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre os... It's verse 32? 32. I only read the first part of 32. Eu já li boi? Yes. Sorry, I read it. Far-te-ão comer erva como os bois. Fala. 4:32. Verso 32. So Nebuchadnezzar in chapter 2, Então, Nabucodonosor, no capítulo 2, he
represents this head of gold. Ele representa essa cabeça de ouro. Daniel says, "Thou, O king, thou represents this head of gold. Thou art this head of gold." Porque Daniel falou para ele, ó rei, você é essa cabeça de ouro. And then he says, "But after thee shall rise up another kingdom." E depois Daniel diz para ele que depois dele outro reino se levantaria. So Daniel marks a king and a kingdom. They're basically the same thing. E é ali quando nós entendemos que a palavra rei e reino, eles basicamente em profecia significa a mesma coisa. So this gold represents Nebuchadnezzar, but it also represents Babylon. Então, o ouro representa Babilônia, mas também Nabucodonosor. So now we have here in chapter 4, Da mesma forma, em capítulo 4, where Daniel says, or God says to Nebuchadnezzar, onde Deus diz para Nabucodonosor, "Thou shalt become like, thou shalt eat grass like oxen." fala: far-te-ão comer erva como os bois. So he shall be among the beasts, he shall be among the ox. Assim entendemos que Nabucodonosor estaria junto com os bois. So he becomes an ox. Nabucodonosor, então, ele vira um boi. Nebuchadnezzar is a symbol of Babylon. He's the king, but he's also a symbol of Babylon. Nabucodonosor é o rei da Babilônia, mas ele é um símbolo do reino de Babilônia. So an ox becomes, an ox fits in this theme of religious sacrificial animals. E nós podemos ver que o boi, ele encaixa nessa estrutura de animais que são usados para sacrifício. So we filled in the blanks. Dessa forma, nós estamos preenchendo as lacunas. Estamos preenchendo as lacunas. And maybe this makes sense to you. Eu acho que faz sentido para vocês, Maybe not. mas talvez não faz. But I think this is a relatively easy example. Assim, eu acho que é um exemplo relativamente simples ou fácil. At the moment, at least I'm not familiar with implications. Até agora, eu não sei quais seriam as implicações ou implicâncias. As implicações dessa conclusão que estamos fazendo. This is just a nice exercise. É simplesmente um exercício bom. At the moment, I don't see any effects or results of what we did here. Só que até agora eu não vejo qual seria o resultado de fazer aquilo que estamos fazendo. But using this methodology or using this methodology, Mas usando sim essa metodologia, you can create things that are not there. você consegue criar coisas que não se encontram, não se acham bem ali no capítulo. And that can become maybe a little bit more challenging than this example. Sorry. And that in other examples, maybe it's a little bit more challenging. Talvez em outros exemplos isso vai ser um pouco mais desafiante. But this is just for you to get used to the idea. Mas isso aqui é só para vocês se acostumar a essa ideia. How long do I have? Is it till 11 or 11:15? 11:15, I believe. $11:15. 15? Okay. In that case, I'll go here shortly. I'll go shortly to Daniel 2. Então, vou rapidamente falar de Daniel 2. I'm afraid I'm not going to be able to do it shortly, but I'll try. É... We have 2 other hours to go today. So. 2 hours? Okay. Eu vou tentar então conseguir fazer Vou tentar fazer no pouco tempo que temos o Daniel 2. So Daniel 2, Daniel 2. there's this statue. Temos a estátua. And the statue is destroyed by a stone. A estátua, ela é destruída por uma pedra. And this stone just it doesn't come from nowhere.
Essa pedra, ela não pode vir de nenhum lugar. right? The chapter says it is cut out of a mountain. O capítulo fala que essa pedra foi cortada de uma montanha. So suddenly you have a mountain in this story as well. Assim que, repentinamente, nós temos uma montanha na Usually história when do we talk capítulo. about Daniel 2, we talk about this statue and that's it, and a stone. Quando nós falamos de Daniel 2, geralmente só nós fazemos menção da estátua e da pedra. But there's a mountain as well. Mas temos uma montanha também. And I would like to draw this mountain next to it. Assim que eu vou fazer uma montanha do lado da estátua. Because we understand that a mountain can be a kingdom. Nós sabemos que na profecia, montanha pode ser também reino. And I think even this chapter tells us that a mountain is a kingdom. E eu acredito que até no capítulo fala que a montanha é um reino. So we already said that this statue can be seen as 4 kingdoms, but you can also see it as one kingdom. Nós já dissemos que os 4 reinos, ou a estátua, ela pode ser entendida como sendo um reino só. It is the king of the north. Seria o rei do norte. This stone that smashes this statue E a pedra que vem depois, que bate e quebra a estátua, comes out of this mountain essa pedra foi cortada dessa montanha, and hits the statue on the feet. bate a estátua nos pés, And then this stone becomes another mountain and it fills the whole earth. e assim essa pedra ela vira sendo uma montanha que enche toda a terra. And it says, um, To 45. in verse 44, it says, that in the last part of verse 44, it says, it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. No final do verso 44 fala: esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. The last part, 44? Mm-hmm. Okay. And in verse 45, the beginning, it says, for as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands. Bem no início do verso 45, da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, It shall break in pieces iron, brass, clay, and silver, and the gold. And the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter. e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de acontecer depois disto. And if you read verse 35, Se vocês voltam então para o verso 35, it says, Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together and became like chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. So, and then the beginning of verse 44, Então, voltando para o início do verso 44. it says, In the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, which shall never be destroyed. que não será jamais destruído. So, I might go a little fast through this, Então, vou tentar ir rápido aqui. but what I understand is that this mountain is God's kingdom. O que eu entendo é que essa montanha é o reino de Deus. And we can show that God is the king of the north. If you go to Isaiah
chapter 14, you can show that God is the king of the north. He Nós, sits- sorry. Nós podemos mostrar, se formos para Isaías 14, que o reino de Deus, ou Deus, ele é o rei do norte. He is the true king of the north. Satan wants to be the king of the north as well. Ou seja, Deus é o verdadeiro rei do norte e Satanás, ele deseja ser o rei do norte. In Isaiah 12, we can see that Lucifer wants to take the place of God. Em Isaías 14, nós vemos que Satanás está tentando tomar o lugar de Deus. And God has a kingdom on earth. E Deus, ele tem um reino na terra, It's his church, que é sua igreja. the king of the north on earth. O reino de Deus na terra. So out of his kingdom, a stone is cut, Então, do reino de Deus é cortada uma pedra and then that reaches unto the feet. que depois chega e bate na estátua nos pés. And this stone will become another mountain, and it will fill the whole earth. Assim, essa pedra, depois ela vira uma montanha que enche a terra. So if we compare and contrast the statue with the mountain, Se compararmos e contrastamos a estátua com a montanha, they're both kingdoms. ambos são reinos. They're both the king of the north. Ambos são o rei do norte. But out of this mountain, a stone is cut. A stone is cut out of this mountain. Só que dessa montanha tem uma pedra que ela vai ser tirada, cortada de aí. But there's nothing mentioned of something that is cut out of the statue. Só que da estátua nunca fala alguma coisa que é cortada da estátua. But if we use the same rule or method that we used here, Usamos o mesmo método que usamos antes nos capítulos. there must be something come out of this statue. Deve ter, sim, alguma coisa que for cortada dessa estátua também. Although it's not there. Mesmo que não está bem ali no capítulo. If you go back to this verse 35 that we just read, Se pode voltar para o verso 35 que acabamos de ler. so this stone destroys the iron and the clay and the brass, silver and gold, Essa pedra que que destruiu o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro. and then it says it becomes like the chaff of the summer threshing floor. Os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. So here you have like suddenly a little parable within this verse, Nesse capítulo nós vemos que tem uma pequena parábola, or a parable in a parable, ou basicamente uma parábola dentro de outra parábola. because this is a parable and we have now a little different parable. Porque essa ilustração que temos ali já é uma parábola, só que temos agora uma parábola dentro. So this stone smites the statue, A pedra, ela esmiuçou a estátua. and then the dust, so to speak, that comes from this threshing is taken by the wind as chaff is on a summer threshing floor. Can you repeat that? The dust. The dust of the statue Vocês entendem a poeira que saiu da estátua? is taken by the wind as the chaff on a summer threshing floor. Fala que se fizeram como pragana da eira do estio e o vento levou essas eras, ou essa poeira que saiu da destruição da estátua. So we have this threshing floor, I didn't read threshing floor, sorry. Let me... summer threshing floor. It's not there? Ok. Is that tool to... No. Threshing floor is a floor where you put on the wheat to Ok. hit it. É The, sim. the floor is it's a floor. A estátua se fez como pragana. Depois veio o vento e levou essa pragana. E ela é jogada na eira. A eira é uma espécie de espaço, perdão? É um quê? Mas ele, em inglês fala que é uma espécie de... É um pátio.
Okay. It doesn't say it in Portuguese? Yes, it's just that probably they use a tool like a table, or it could be also Floor. a floor. So, é um pátio. Você entende que é um pátio onde você coloca toda o milho ou o feijão, por exemplo? Ok. Então, não é com milho, é com feijão. Você bate nessa eira e sai o grão e a palha fica. Então, temos essa ilustração. I think you can continue. Okay. So we have this floor. Então, temos esse pátio. Usually you throw your wheat there. Nessa eira, geralmente o trigo ele é jogado nesse pátio. And then you start to beat it E é ali quando você começa a bater esse trigo nesse espaço. to get the corn out of the chest. husk. Husk? E assim como você consegue separar o trigo da palha. And then the wind that blows on this floor separates the chaff. E é assim como depois esse vento que bate contra esse pátio, essa eira, o vento vem e leva a palha. And then the wheat is left over. E fica só o trigo. So that's the purpose of this threshing floor. Very simple. Esse é o propósito de uma ilustração simples de como que funciona a eira ou esse pátio para separar o trigo. So you have that on the threshing floor, Então temos aí essa eira ou esse pátio. and then the wind blows, Quando o vento bate, and it takes the chaff away. leva a palha. So that's illustrated by this statue. The statue is smitten by a stone, Isso é o que acontece com a estátua. A pedra vem, ela bate na estátua. and then there is chaff that blows away. What do you understand by chaff? Like dust? I said chaff. Ok. Então, quando a pedra bate na estátua, a estátua se destrói, vira esse monte de palha e poeira. Am I not clear? Or No, it is. It's just it's just some words that I just don't grasp it in Portuguese. oh, okay. So So the stone, the statue. so we have chaff here, Palha. A pedra bate na estátua, fica palha. and in this kingdom E no outro reino, we have the mountain, temos a montanha. and we have the stone, Depois é cortada essa pedra. or I should say the stone that is cut out and the mountain that is left behind. É uma pedra que é cortada e essa montanha que fica para trás. So if so we have this mountain, Então, temos a montanha. stone is cut out, É tirada ou cortada uma pedra dessa montanha. and I realize now I should have finished this first to be able to explain better that this stone is illustrating God's people. E eu estou reparando que eu tinha que terminar o padrão dos outros capítulos, porque nós sabemos que esse reino final é, na verdade, o povo de Deus, baseado nos outros capítulos. Because this stone is also illustrated in these chapters. Porque essa pedra também vai ter sua própria ilustração nos outros capítulos 7, 8 e 11. And then you can see that it illustrates God's people. E é ali quando você chega à conclusão de que representa a pedra o povo de Deus. That they have a work to do É o povo de Deus que tem uma obra para fazer. to bring a message, a judgment message. Eles têm que dar uma mensagem de juízo. That's what this stone does. Essa é a obra, o trabalho que essa pedra faz. But they first need to be cut out of their mountain, out their structure. Só que primeiro essa pedra tem que ser cortada, tirada da estrutura que estava antes, dessa montanha. So this is the SDA church.
essa montanha é a igreja adventista. It's God's people at the end of the world. É o povo de Deus nos últimos dias. But God has to cut out a stone Só que Deus vai ter que cortar, vai ter que tirar uma pedra. God's people at the end of the world that are going to finish the work actually. Ou seja, o povo de Deus que no fim dos tempos eles vão ter que encerrar a obra. So if there is a people cut out of the church, Assim que se tem um grupo de pessoas, ou um povo que vai ser cortado da montanha, are there going to be people come out of the world also? não vão ter então pessoas que do mundo vão ser cortados ou tirados também, Although you cannot really see it in this chapter, mesmo que no capítulo você não consegue ver. we know it is going to happen. Nós sabemos que do mundo, ou seja, que isso sim vai acontecer. Revelation 18:4, Apocalipse 18:4, come out of her, my people. sai dela, povo meu. So you have this statue, Temos então a estátua the people need to come out of it. e pessoas que têm que sair. The statue? Temos pessoas da estátua e pessoas que vão ter que sair dessa estátua. That's what Revelation teaches. É isso o que Apocalipse ensina. And that's what Revelation tells us. That's something that happens here at the end of the world. E é um ensino que nos fala do que vai acontecer no fim do tempo. Before these kingdoms are destroyed. Antes de que esses reinos sejam finalmente destruídos. So we don't see any. We only see the chaff. We only see the chaff. Então, é certo que no capítulo só conseguimos ver a palha, The chaff in a parable is usually, ou a pragana. or in natural, it's the thing you don't want. It's the bad stuff. You want to get rid of the chaff. E sempre essa palha que é tirada é a parte que você não quer. É a parte que, na verdade, você... Como seria? Você tira fora. But the natural teaches there where is chaff, there's also wheat. Mas uma parábola ensina que se você conseguiu tirar a palha de algum lugar, é porque você também tem trigo. God doesn't grow chaff. Porque Deus não faz crescer a palha. Where there is chaff, there is wheat as well. Significa que onde tem essa palha... Perdão? You mean tear? No, not tares. Simplesmente dessa palha é tirada trigo. The It's fruit. not tare. Tares is, I mean, it's the same thing, but naturally tares is different. Ok. So there where is chaff, there is wheat, because it is from the same fruit. Ou seja, onde você tem a palha, significa que você tirou trigo. Eles eram todos da mesma planta e depois você separou. So there where is a pineapple peel, there must be a pineapple. Pineapple peel? Ok. Se você vai para um lugar e você encontra casca de abacaxi, por exemplo, é porque havia um abacaxi. That's what this teaches. And we only see the chaff in this chapter. Então, isso é o que se ensina no capítulo. No capítulo você só vê essa pragana, essa palha. But there must be wheat as well. Significa que então tem que ter trigo também. So something is cut out of this statue, Assim que da estátua também uma coisa foi cortada, foi tirada. and then it's destroyed. E depois a estátua é destruída. Because this statue then, when the wheat is taken out, this statue is just chaff. E isso se entende porque depois que o trigo é tirado, fica só a palha e a palha ela vai embora. And then the wind takes it out. The wind takes it out. The chaff. chaff. Sim, o vento leva o que fica. So we have God's people here. Temos então o povo de Deus aqui. They come out of the world. O povo de Deus. Ok. O povo de Deus que sai do mundo. And we have God's people here coming out of his church. E temos o povo de Deus que também eles saem da sua igreja. We don't know anything about this mountain afterwards. Da montanha nós não sabemos jamais, ou seja, não está ali nada que aconteceu com essa montanha depois. But we know what happens with the statue. Mas sim sabemos o que acontece com a montanha depois. It's destroyed. A estátua. Sabemos o que acontece com a estátua depois. Ela vai ser destruída. So if there is something coming out of the statue and then the statue is destroyed Assim que afterwards, se da estátua
vai ser tirada uma coisa que sai dela e depois a estátua é destruída and we see a stone coming out of a mountain, e vemos uma pedra que é tirada, cortada de uma montanha, this mountain is going to be destroyed also. então a montanha vai ser também destruída. It's not there anymore. Ou seja, a montanha já não está mais. That's what we can do with compare and contrast. Isso é o que nós conseguimos fazer por comparar e contrastar. And this example comes a little closer to us. This example comes a little closer to us personally. E esse exemplo virá sendo algo um pouco mais familiar para nós. I mean, this is nice. This is a nice exercise because it's kind of like far away from us. It's just nice. Por exemplo, o exemplo primeiro é um exemplo legal, mas todos já entendíamos. But this starts to have implications to So que- us or our family or Só que agora esse exemplo, o outro lá, ele começa a chegar como que mais perto de nós, já se começa a ter um efeito sobre nós. becomes a little bit more serious. E virá sendo algo mais sério. So to finish the chapters, É, I want to finish these chapter or at least start with that, and then we can continue that the next. então, vou só, Presentation. no que fica de tempo, eu vou tentar terminar os capítulos. All these chapters they don't end with these kingdoms. Todos os capítulos, cada um, eles não terminam só falando desses 4 reinos. There's always an illustration given after at the end of the chapter. Sempre, no final de cada capítulo, tem uma ilustração que é dada. For example, you have the gold, the silver, the bronze, and the iron and clay. Você tem esse ouro, a prata, o bronze, o ferro e barro. And then it starts to talk about this stone that's being cut out of a mountain and destroys the statue. E depois começa a ilustração dessa pedra que foi cortada da montanha, que depois vira um reino. It's a judgment taking place. É um juízo que acontece contra... Sim, um juízo que... Nos é mostrado um juízo ao final do capítulo. In Daniel 7, Em Daniel 7, we see something similar. We don't see a stone, vemos também algo similar, só que em capítulo 7 não vamos achar uma pedra. but it starts to talk about judgment as well. Mas sim fala de um juízo no capítulo 7. Verse 9 and 10. Verso 9 e 10. Verse 9, in the beginning it says, So verse 8, it finishes, ends with talking about the Verse 9? talking about the So verse 8, I'm talking about Daniel 7, talks Okay. about the beast. Em Daniel 7, verso 8, ainda está falando da besta And the little horn that comes out of this beast. e do chifre pequeno que saiu depois. And that's kind of the end of that story. E basicamente já é o final da história dessas bestas. And then in verse 9 it starts to talk about the judgment. E no verso 9 começa a falar então do juízo. It says in verse 9, I beheld till the thrones were cast down and the Ancient of Days did sit. Talking about God. E continuei olhando até que foram postos uns tronos e um anciano de dias se assentou. And then the last part of verse 10 says, the judgment was set and the books were opened. The last part of verse 10? Yeah. E bem no final do verso 10 fala, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. So we see a judgment taking place. Aí é onde nós achamos esse juízo acontecendo, no capítulo 7. I'll just leave it, at the moment I'll leave it there for chapter 7. Porém- It's a judgment taking place. Por enquanto eu vou deixar aí o capítulo 7. Temos o juízo sim. Chapter 8, Capítulo 8.
when it finishes talking about this little horn, quando quando já não fala mais do chifre pequeno, in verse 12, no verso 12, and then it goes to verse 13 and 14, chegamos no verso 13 e 14. and it talks, and these are famous for us as Adventists, it talks about the cleansing of the sanctuary. Verso 13 e 14, versos famosos para nós como adventistas, quando fala do purificação do santuário. So that's a judgment as well. E isso, a purificação do santuário, é também um juízo. It's not so much a judgment of kingdoms, Já não é mais um juízo feito só contra os reinos, but more of people, and especially God's people. mas sim um juízo especialmente para povos, ou o povo de Deus especialmente. And then we go to chapter 11, Depois, no capítulo 11, verse 44 and 45. capítulo 11, versos 44 e 45, It says, "But tidings out of the east and out of the north shall trouble the king of the north." mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão ao rei do Norte. So it is tidings, São rumores, which is another word for messages, que seria sinônimo de mensagem. the message that God's people bring at the end of the world. É essa mensagem que o povo de Deus, no fim dos tempos, eles levam, eles trazem, eles pregam. Shall trouble the king of the north, Vai espantarão ao rei do norte. and he shall go after God's people to destroy them. E sairá com grande furor para destruir o povo de Deus. But in verse 45 it then says that the king of the north shall come to his end, and none shall help him. Mas no final do verso 45 fala: mas chegará a seu fim e não haverá quem o socorra. So these tidings trouble him. These tidings, the messages that God's people bring, Essa mensagem ou os rumores espantarão ao rei do norte. it's a message of judgment. É uma mensagem de juízo, It's the three angels' messages at ou the end of the seja, world. as três mensagens angélicas no fim do mundo. And the king of the north is troubled by it. E o rei do norte vai se espantará por isso. And he tries to stop God's people. E assim ele vai começar He tries to destroy them, ele vai tentar destruir o povo de Deus, but he can't. só que não pode. And then he comes to his end, E chegará a seu fim. and none shall help him. E não haverá quem o socorra. So what we see here is this stone represents judgment Então o que conseguimos ver é que essa pedra representa juízo, of kings and kingdoms. juízo contra reis, contra reinos. But here in chapter 8, it talks about individual judgment, the investigative judgment of people, or God's people. Capítulo 8 fala de juízo, juízo investigativo, juízo para o povo de Deus. And chapter 11 tells us more about how this judgment takes place, who's involved in this, the bringing of the judgment. In chapter 11, it shows us more about who is involved in this judgment. E em capítulo 11 nos mostra mais quem está envolvido nesse capítulo. Because it's God's people that bring the judgment message. Ou seja, nos explica que é o povo de Deus que traz essa mensagem de juízo contra eles. Okay, in our next presentation, we will continue. We will summarize it a little bit, and we will come to some conclusions. Na próxima apresentação vamos resumir mais um pouco, chegar a algumas conclusões. We will take a short break now. Assim que vamos ter um intervalo breve e voltaremos. Shall we pray? Oramos? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for this camp meeting. te agradecemos, Senhor, por esse acampau. We pray that you will be in our midst, Peço que o Senhor esteja entre nós, that you protect us with your holy angels,
que nos proteja com os seus santos anjos and that our minds might be maybe open and clear to understand your word. e que nossas mentes possam estar abertas e claras para entender a sua palavra. Speak to all of us, Fala para cada um de nós and that we may all be blessed by it. e que cada um de nós possa ser abençoado. We ask this in Jesus' name. E assim peço em nome de Jesus. Amém. Amém.